Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao capítulo 3 da minha minissérie. Hoje eu estou aqui na casa dos maiores responsáveis pelas minhas crenças, que é todas que eu tenho hoje. Bom, pelos meus valores e os meus aprendizados. De quem que eu tô falando? Quem são os maiores responsáveis pelas nossas crenças, gente? São os nossos pais. E eu já peço desculpa por qualquer barulho que você vai ouvir aqui, porque eu estou ao ar livre, vocês vão ouvir gente falando, cachorro latindo, barulho de carro, por aí vai. E se você não viu os capítulos anteriores, vai lá nas minhas redes sociais e veja para você não ficar boiando aqui com a gente. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou me expondo só para poder conseguir transmitir para vocês algum ensinamento. E no capítulo de hoje, eu vou falar sobre os problemas que eu enfrentei dentro da minha casa com os meus pais e uma nova mudança que a gente precisou enfrentar em 25 de janeiro de 2002. Vocês saberão o porquê da nossa mudança e o que isso me causou. Bom, no capítulo anterior, vocês viram como eu passei pelo bullying. E agora vem a pior parte. Até aqui são coisas de crianças, né? Com as brincadeirinhas de crianças. Mas agora entram os problemas que envolvem os adultos. Os meus pais, eles enfrentaram muitos problemas no relacionamento. Gente, eu via tudo o que estava acontecendo. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero expô-los. Esse não é o objetivo. Mas eu preciso que vocês saibam, vocês entendam que eu considerei a culpa toda do meu pai. Eu não estou julgando, também não estou condenando. Eu só estou dizendo que, como criança, eu considerava a culpa dele. Se mamãe errou, se ela não errou, não vem o caso aqui, eu não tô aqui pra julgar. Mas o que importa é que os fatos se representaram pra mim quando eu era criança, porque é assim que geram nossos traumas. E o que isso causou na minha vida hoje de adulta, como que isso está refletindo hoje na minha vida de adulta. E aí eu preciso falar disso, porque os nossos problemas, eles estão quase todos relacionados ao relacionamento com os nossos pais. O fato de eu crescer considerando o meu pai culpado, gente, isso gerou grandes problemas nos meus relacionamentos e principalmente na minha identidade. E mais pra frente, vocês saberão o que eu fiz para conseguir mudar isso. Bom, com 8 anos, a cena que mais me marcou foi quando eu vi mamãe na beira da minha cama chorando por causa de água que o papai estava fazendo. Gente, naquele momento eu não entendia por que ela estava chorando. Só quando eu cresci que eu fui entender. Mas eu sabia que estava doendo. Então, eu me sentei ao lado dela para ficar ali, querendo consolá-la. Fiquei, sentei ali do ladinho dela. Presta atenção aqui. Naquele momento, eu não pensei no problema dela. Eu só queria saber que ela estava chorando. Ou seja, aquele fato estava doendo nela. É isso que o mundo precisa aprender. Vocês estão ouvindo a vozinha da mamãe aqui, ó. A gente não tem que querer entender ou resolver o problema. Só precisamos saber a dor da pessoa. Não importa se aquilo é importante ou não para você. Eu lembro de uma história em que uma filha foi para a escola e aí foi dando a hora dela chegar, ela não chegava. E aí a mãe começou a ficar preocupada, cadê minha filha, até que ela chegou. E aí a mãe falou, minha filha, que horas são essas? O que aconteceu? Não, mamãe. Sabe o que aconteceu? É que uma amiguinha, quando a gente estava voltando da escola, deixou a boneca cair e a boneca dela quebrou. Então ela começou a chorar, a bonequinha de gesso. E aí minha mãe perguntou, e aí, o que você fez? Sentei com ela e chorei. Não importa o problema, importa a dor. Olhe mais para as dores das pessoas. Se a dor não é sua, então não chame de frescura. Muitas pessoas não querem sua ajuda, elas só querem ser acolhidas. Só isso, só acolha. Bom, voltando. Eu nunca vi minha mãe falando sobre o que estava acontecendo. Neste dia, eu até perguntei o que estava acontecendo, mas ela não me respondeu. Ela nunca comentou sobre nada. Mas depois, é claro que eu entendi, né? Eu não me lembro até hoje dela falando mal de papai com relação aos problemas deles. E eu também nunca vi ela jogando nada na cara dele. E por causa disso, eu assumi este papel pra mim. Eu queria me vingar, eu queria que ele sentisse dor. E aí, gente, eu tinha que fazer ele pagar. E foi por isso que foram diversas as vezes em que eu o humilhei. Eu lembro uma vez na minha formatura em 2010, quando eu levei um amigo pra conhecer eles na mesa. E aí eu apresentei desse jeito aqui. Essa aqui, ó, minha rainha, linda, né? Parece minha irmã e não minha mãe. Olha só que coisa linda. Aí eu fui pra papai. Esse aqui é papai. Tá um pouquinho acabadinho, mas tá bom. Gente,
Meu pai ficou jogando isso na minha cara por muito tempo. Só quando eu comecei a tratar o meu emocional que eu fui perceber o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo. O fato de eu carregar esta dor dos meus pais, eu cresci uma mulher muito ciumenta, sem identidade, e tomei um papel que não era meu. Ah, se vocês souberem o problema que isso causa em nossas vidas. Só para vocês terem uma noção, até os meus 18 anos, eu não chamava os meus pais de pai e mãe, era TT Moisés. Depois eu me obriguei a mudar, e sem saber, eu estava fazendo uma mudança na minha mentalidade. Gente, eu tive que liberar o perdão pro meu pai, para que eu pudesse ser livre. Olha só, hein? Vocês verão em outros capítulos como a prisão, a mágoa e o fato de eu querer assumir responsabilidade que não era minha estava atrapalhando o meu casamento. E para isso eu tive que liberar o perdão pro meu pai para eu ser livre. Olha, gente, o perdão, ele não é pro outro. Nem sempre você vai precisar ir até pessoa para pedir desculpas. O perdão é um ritual que você faz para ressignificar os momentos e dar um novo sentido àquilo. Quando a gente guarda raiva, guarda mágoa ou qualquer outras coisas assim do tipo, o nosso corpo ele responde. E na maioria das vezes ele responde como um câncer. E quando a gente chega no nível de maturidade, a gente nem precisa mais perdoar. Porque se precisamos perdoar, é porque estamos guardando e carregando aquele ato daquela pessoa dentro da gente, de forma negativa. Então, se você amadurece e entende que não precisa guardar mágoas, logo você não vai precisar perdoar ninguém. Se aquela pessoa for querer o meu perdão, o seu perdão, ela vai ter que pedir para Deus, porque eu não guardo mágoas. Não é questão que eu não perdoo, é Deus. Não, é porque eu não guardo mágoas, eu não prendo ninguém a mim. E aí, se vocês querem saber mais sobre como o corpo responde às nossas emoções, comenta aqui, Aline, fala mais sobre como o corpo responde às nossas emoções, que aí eu faço um novo vídeo sobre o assunto. Mais pra frente vocês vão ver a cura que eu causei em mim de um pólipo que eu estava gerando por causa da culpa. Mas depois vocês vão saber. Bom, só para acalmar o coração de vocês, hoje os meus pais eles estão ótimos, estão super felizes e eu amo de paixão aquele gato lindo, maravilhoso. Se vocês verem, vocês vão ver como que ele é lindão mesmo, ele nem parece que é vovô. Mas esse amor lindo e puro, ele só fluiu quando eu liberei o perdão. Gente, desculpa pelos barulhos, tá? Meu pai já trabalhou em alguns lugares, mas o que ele mais gostava de fazer era de empreender. Mas faltou alguma coisa nele para ele ter sucesso. Ele começou vários empreendimentos, mas nunca ficou muito tempo em nenhum deles. Nós tivemos padaria, lava-jato, oficina, até piscina ele já vendeu. Eu não sei dizer o que faltou nele, mas eu posso afirmar que eu herdei isso também. Gente, eu adoro desafio, amo começar coisas, mas eu não sei dizer não para as pessoas. E eu também nunca fui até o fim em quase nada. Lá em casa eu sempre ouvi, porque a Aline é inteligente, porque a Aline gosta de estudar, porque você tem que ser igual a Aline. Então, para os meus pais e para os adultos, eu era o exemplo, porque eu era quietinha, eu era comportada, então eu sempre fui chamada de madura, de educada. Então eu sempre fui o exemplo a todo mundo. Legal isso, não é? Mas o que ninguém sabia é que quando eu fui me tornar adulta, eu me tornei uma pessoa totalmente dependente de aprovação. Enfim, o fato do meu pai sempre ter vários negócios e nunca um foco nos levou à falência algumas vezes. Papai ele não juntava dinheiro, ele sempre reinvestia. Então chegamos um momento em que a gente não podia nos manter mais. E aí então minha avó materna nos acolheu. Lembra que eu falei que eu não chamava os meus pais de pai e mãe, era TT Moisés? Então, eu chamava essa minha avó materna de mãe e o meu avô de pai. E eles foram como se fossem os meus pais mesmo. O fato de eu ter visto os problemas financeiros dos meus pais, eu me tornei uma pessoa que gosta de economizar. Até hoje eu sou assim. Mamãe, ela me dava R$2 pro lanche da escola, eu lembro até hoje. Então aí eu comprava um chup-chup, que naquela época era 30 centavos, só para eu poder guardar R$1,70. Eu ficava morrendo de vontade de comer o segundo, mas eu pensava assim, se eu comer mais vai sobrar só R$1,40, aí vai ter 30 centavos a mais. Então eu não comia. E aí, gente, de pouquinho em pouquinho, eu conseguia guardar um dinheirinho. Mas, o que acontecia? Gente, meu pai ia lá e pegava emprestado. E nunca me devolveu.
Mas eu também nunca cobrei, afinal era o troco do dinheiro que eles me davam pro lanche. Então eu sempre me sentia devedora deles. Quero o dinheiro que eles me davam, então eu vou cobrar com o quê? Eles vão parar de me dar o dinheiro pro lanche. Enfim, para não prolongar mais, preciso que até aqui vocês vejam na mulher que eu fui me tornando. Eu fui adquirindo alguns vícios emocionais. Era dependente de aprovação dos outros. Eu era insegura, com mentalidade de escassez. Olha só, gente, porque eu sempre guardava por medo da pobreza. Eu era ciumenta e por aí vai. Nos últimos capítulos, vocês verão como isso afetou o meu casamento. E o que aconteceu quando eu resolvi esses vícios emocionais. E como eu os resolvi também, né? Bom, gente, estão gostando? Curta, compartilha, comenta. Quer me fazer pergunta? Faça. Tem uma galerinha aí, ó, perguntando, falando que tô assistindo a minha novela, né? Eu espero não ter magoado ninguém com as coisas que eu falei. Eu tô tentando narrar os fatos, mas sem expor ninguém. Tá bom, gente? Qualquer coisa, estamos à disposição. Pode perguntar o que vocês quiserem, curta, comenta, compartilha. E estou aqui para poder compartilhar uma história para que vocês possam aprender junto com a gente. Desculpa os barulhos, eu queria gravar aqui mesmo. Então não se importe com os ônibus que passaram, com a mamãe que falou, com as meninas que fizeram barulho aqui. E espero que vocês estejam gostando e beijos até o capítulo 4.